Bom, o programa Economia e Desenvolvimento está aqui em Guaíba, nossa velha Guaíba, tradição no Rio Grande do Sul, e estamos na Celulose Rio-Grandense, aqui junto com o presidente Walter Lídio Nunes. Presidente, prazer em tê-lo aqui novamente, uma entrevista com o senhor, fazia horas que a gente não conversava e estava com saudade do amigo. Até porque, né, presidente, a Celulose passou um ano assim meio que atípico e tal, ele está recompondo agora sua produção e tal. Como é que o senhor está vendo esse ano para a Celulose Rio-Grandense? Bom, esse foi um ano que nós tivemos uma parada aí maior do que o planejado e, evidentemente, isso perturbou o desempenho desse ano. Mas, nesse momento, já recuperamos aí a produção e vamos retomar um ritmo normal e, obviamente, o próximo ano vai ser um ano completo, um ano normal. E o mercado internacional, que é um mercado que vocês mais ou menos tem um balizador, né? Ele está se comportando como do ponto de vista global? Nós temos enfrentado nesse momento uma situação boa, no sentido que os preços da celulose têm levemente aumentado. Nós vemos 2018 como um ano bom para o nosso setor. Bom, presidente, eu tenho acompanhado as suas matérias na 0 Hora, uma vez por semana, cada 15 dias o senhor escreve lá, pelo que eu sei. E o senhor tem pautado muito essas questões na questão do estatismo exagerado do Estado, a falta de uma reforma tributária que seja justa, mas principalmente nesta relação capital-trabalho, que nós sabemos é uma relação muito conflituosa desde o século XVIII e tal, mas que vem se aperfeiçoando. Hoje, capital e trabalho cada um deles tem a sua função, quer dizer, eles trabalham mais ou menos harmonicamente. E esta reforma trabalhista, que entrou em vigor esta semana, como é que o senhor vê do ponto de vista da modernização do Brasil nesta questão legislativa de relação capital-trabalho? Bom, primeiramente gostaria de dizer que as relações capital-trabalho são relações que, como outros tipos de relações sociais, que têm evoluído na razão em que evolui o mundo, evolui a tecnologia, evolui os negócios em si. Isso, obviamente, se desdobra para toda a sociedade e também na relação capital-trabalho. O que eu vejo que essa relação é adequada ao mundo atual, onde o trabalhador é uma pessoa consciente, onde nós temos que crescer na capacidade que as entidades ou que os setores se compõem achando as melhores soluções para si. Esta legislação permite que o capital e o trabalho negociem a melhor situação para cada tipo de empresa ou cada tipo de sindicato. E isso, evidentemente, vai dar flexibilidade para ajustar as demandas do trabalhador e a do capital. Obviamente, há uma consciência dentro da sociedade e também do setor empreendedor que, se ele efetivamente não tiver uma boa relação motivacional com o seu empregado, ele está danificando o seu negócio. Porque mais e mais a gente depende de pessoas para ter sucesso nos negócios. Esta reforma trabalhista, ela poderá imediatamente, na sua concepção, resultar num aumento na oferta de empregos na economia hoje? Eu diria que ela evidentemente, é uma maneira que permite que situações específicas de negócio sejam melhor ajustadas para a integração da mão de obra. Hoje existem relações de trabalho que são virtuais, quer dizer que a pessoa nem precisa estar no local de trabalho. Existe tipo de trabalhos que, de repente, não demandam uma carga de trabalho, uma jornada completa. Há a possibilidade, hoje, muitos indivíduos têm 2, 3 empregos e se realizam nisso. Isso significa que cada indivíduo, dentro das suas vontades, das suas necessidades, ele pode se encaixar de uma maneira mais oficial, porque existe um mercado hoje de cada 10 empregos, 6 são informais. Por quê? Porque a legislação antiga não permitiu um ajuste, uma acomodação desse tipo de trabalhador informal que existia aí. Então, eu acho que é uma relação muito mais realista, muito mais adequada e que, evidentemente, contempla todos os interesses das partes envolvidas. Presidente, eu sou de uma geração, eu acho que uma geração anterior à sua, praticamente, se não contemporânea, que o sonho de cada um de nós, naquela época, está aqui o Francisco, que foi meu colega no curso de jornalismo da Unicinos, e nós somos contemporâneos, mas naquela época a gente tinha um sonho seguinte: ser funcionário público, ou do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, ou ser militar.
né? Era o grande sonho do trabalhador brasileiro. Quer dizer, as nossas famílias queriam que nós fôssemos, se não padre, né? Bom, mas de lá para cá mudou. Hoje, o que se observa no mercado é o seguinte, e eu não vejo que os institutos de pesquisa estejam detectando isso. Tem muita gente que não quer mais trabalhar, não quer ser mais empregado. Não quer ter mais relação com o capital-trabalho. Ela quer ela mesma ser empreendedora de si própria. Como é que o senhor vê esse mercado ressurgindo no Brasil? Eu vejo assim, há uma grande efervescência nisso do empreendedorismo. E como a celulose rio-grandense trabalha essa questão? Bom, essa realidade também, volto a dizer, ela é criada por esse novo ambiente que existe. Hoje, eu empreender, existe muito mais facilidades. Eu, em 3 meses, inventar um novo negócio pelas plataformas que existem, etc., e, de repente, ganhar mercado em empresas de nada, em pouco tempo, vir empresas milionárias, em termos de capital e tudo. Então, isso, hoje fala-se em startups, hoje se fala de uma série de coworking, em uma série de ambientes que a tecnologia hoje oportuniza. Quer dizer, fala-se da inteligência artificial, os empregos de rotina vão desaparecer, quer dizer, vai haver uma mudança completa nos próximos 10 anos que vai afetar enormemente as posições de trabalho. Então, o que eu vejo hoje é que, evidentemente, essa percepção já existe dentro da sociedade, as novas gerações estão usufruindo essas novas oportunidades, evidentemente, as pessoas mais antigas têm mais dificuldades, tem o seu modelo, o seu mindset já feito pela sua criação, para chegarem até aqui dentro de uma determinada conjuntura econômica e social. Então, essa é uma tendência irreversível, não tem como... O importante é nós entendê-las e usufruí-las da menor maneira possível, mas não tem como resistir. Eu não posso comentar com o senhor, presidente, uma outra reforma que está aí para ser viabilizada. Acho que provavelmente até o final desse ano ela não poderá... Provavelmente o capital político do atual governo não é suficiente para isso, que é a reforma previdenciária. Na sua concepção, é necessária essa reforma previdenciária? Como o governo está pensando? Bom, a reforma previdenciária é absolutamente algo que o Brasil precisa fazer agora e está atrasado em fazê-la. Países desenvolvidos tiveram essa percepção lá atrás. E o Brasil é o país que tem um sistema mais nefasto do mundo. Nós, primeiro, não formamos fundos de pensão, que hoje no mundo são os maiores investidores são fundos de manutenção. São fundos lá dos bombeiros de Chicago, os fundos entidades, inúmeras entidades do mundo hoje investem globalmente. Nós não formamos esses fundos, tá? Fizemos um sistema em que tu não contribui, pelo menos boa parte não contribui para ter aposentadoria mais à frente, e obtemos aposentadorias quando países do primeiro mundo estão discutindo em levar a idade limite para 70 anos. Nós aí temos gente, em muitas situações, inclusive na função pública, que abaixo dos 50 já estão aposentados. E na longevidade, e que isso muda completamente os cálculos atuariais, essas pessoas vão viver, às vezes, o dobro do recebendo uma aposentadoria, na qual elas contribuíram menos da metade, ou a metade. Entende? Então, esse sistema é absolutamente coisa. E quem resiste e eu vou dizer mais, o político que se opor à reforma da Previdência, este cara precisa tirar a fotografia dele e botar num jornal para a história cobrar essa responsabilidade, tá? Em que ele lute pelo Brasil, pela modernidade do Brasil, porque o déficit que essa deficiência, essa situação está aí, ela não será suportada por este país. E temos que registrar, porque esse populismo patrimonialista, clientelista que está aí, é que construiu esse país que hoje nós estamos enfrentando. Esse é o ápice desse país. Esse país tem que mudar. É verdade. Bom, isso aí, na verdade, foi construído ao longo da história. Nós fomos descobertos, quer dizer, o Brasil tem uma série de problemas do ponto de vista históricos, né, que a gente não vai tratar aqui. Lá, as raízes do Brasil, que o Sérgio Buarque de Holanda já falava sobre isso, né? Mas, na verdade, hoje, presidente, eu lhe perguntaria o seguinte. Há uma corrente que diz que a Previdência não tem déficit. Outra que há um déficit, e um déficit cada vez mais crescente. Independente de ter ou não ter déficit, o senhor acredita que a reforma da Previdência é improrrogável? Ela é improrrogável. Se eu delongar isso,
eu vou pagar cada vez mais caro essa conta, que esse déficit é grande, então eu posso fazer maquiagem, interpretar os dados da forma que eu quero. Tu acha que todos os países extremamente desenvolvidos e que têm uma estrutura de atendimento social que eles têm, eficiente, que processa serviço, fizeram essas reformas? A Grécia, que era dominada por um regime de esquerda, não resistiu, teve que fazer. Quer dizer, eu quero saber qual é a mágica que nós brasileiros temos, tá, para evitar esta reforma que todos os outros foram obrigados a fazer. Então, é uma evidência, eu quero que alguém me prove onde está a nossa genialidade, que eu não consigo encontrar. O que eu encontro é muita politicagem para fugir às reformas que o Brasil quer fazer. Bom, estamos chegando no final de 2017, o ano não foi dos melhores, mas não foi também tanto pior quanto se imaginava que fosse. Para 2018, ano de eleitoral, o senhor tem expectativa de que a economia possa... Ela, de certa maneira, né, presidente, não sei se o senhor concorda, ela já se saiu um pouquinho da dependência total do governo. O senhor acha que isso possa acontecer a partir do ano que vem e a economia marchar independente dessas crises políticas que nós temos? Eu acho que, pelo menos, as condições macroeconômicas necessárias, que são básicas, que até um estudante de economia sabe que elas são necessárias, elas estão sendo implementadas. O governo, sem a aceitação social, está conseguindo dar os passos para a equipe econômica dentro de uma posição consistente. Eu acho que ela vai ter alguns desdobramentos nesse sentido, mas existe uma série de medidas a mais que o Brasil. O Brasil, com isso, simplesmente está tentando recuperar um pouco essa depressão que ele teve nesses últimos tempos, mas, efetivamente, este país tinha que estar crescendo como um país desenvolvido, com o potencial que tem. O crescimento mínimo que o Brasil tinha que ter é 6% ao ano. E eu posso dizer com toda tranquilidade, o Brasil não fez as reformas que precisa fazer para poder se habilitar a crescer 6% ao ano. Tá? Que esse é o mínimo que esse país deveria estar crescendo por esse potencial que tem. Então, toda vez que eu estiver crescendo menos de 6% ao ano, eu estou crescendo aquém do meu potencial. E aí existe muitas coisas para discutir. O que está se fazendo é a reforma da macroeconomia, nós temos que nos inserir no mercado, ter competitividade sistêmica, eu não posso ter estradas do jeito que eu tenho, eu não posso ter a burocracia. Aliás, a burocracia, todo mundo fala e tal, e por que não se mexe? Porque ela movimenta uma economia da burocracia imensa. Tem muita gente, muita corporação que vive desta burocracia brasileira. E essa burocracia penaliza. Nós somos o terceiro país mais fechado para a economia mundial. Nós somos o país cento e poucos no índice avaliado no mundo de facilidades para fazer negócios. Então, o Brasil, por todos os indicadores que tu avaliares... Nós somos um dos primeiros na corrupção. Disparado. Aliás, somos notoriamente um país destacado disso aí. É um país que não tem inovação. Sabe que nós registramos menos patentes no Brasil inteiro do que o Principado do Mônaco registra. Nós temos 42 mil e poucos patentes ano, o Principado tem 43 mil. Tá? Os americanos têm 1 milhão. Tá? E por aí vai. Então, o país, na época da inovação, da modernidade e tudo, nós estamos emperrados. Nós estamos emperrados. Então, por que tudo isso? Porque o Brasil ele vive um regime patrimonialista, clientelista e que modernamente se acresceu, intensificou em populismo. Tá? Então, nós criamos aqui o cidadão cliente, o dependente do Estado, que vive e tal. Criamos mecanismos sociais importantes no sentido de reduzir a pobreza, mas sem retirar da pobreza. Porque muitos entram nesse regime e se eternizam lá. Os regimes modernos preveem que esse sistema tu tem que criar condições para o indivíduo evoluir, empreender, crescer e se tornar, ter autoestima e se constituir enquanto cidadão.
O senhor acredita, para concluir, presidente, que esse processo pedagógico que tivemos esse ano, crise política, ex-presidente que foi defenestrado, ex-presidente que está quase condenado com vários processos, a elite política brasileira toda ela enlameada em corrupção, que esse é um processo pedagógico que poderá mudar, digamos, a questão da maturidade do povo brasileiro o ano que vem nas eleições? Eu creio que vai ter impacto. Não sei se tudo o que precisaríamos, mas tem. O grande problema é o seguinte: o Brasil é um país dominado por corporações. E corporações aqui é bem amplo, é do setor empresarial, é do setor de todas as entidades, é setores públicos e tudo são corporações. Qualquer coisa que se discuta afeta o interesse de uma corporação, ele entra em debate. Então, a elite, no bom sentido, tá, que poderia modernizar o papel, ter uma agenda supracorporativa, ela até agora está ainda tentando se criar. E esse é o grande movimento que nós precisamos, criar uma elite na sociedade que esteja acima dos interesses da corporação. Corporações não são erradas na razão que elas defendem os seus interesses. O que está errado é o país se subordinar aos interesses desta ou daquela corporação. E aí precisa-se ter uma agenda supracorporativa que nos permita desenvolver o Brasil para criar essas condições de competitividade sistêmica que nos dê condições de se integrar na economia globalizada. Sem integrar na economia globalizada, nós não vamos crescer 6% ao ano. Nós não vamos só ter um desenvolvimento medíocre. Então, hoje, entre sétima ou nona companhia, a economia no mundo, depende de como os indicadores que tu analisa, nós temos em torno de 1,7% na participação da economia na exportação mundial, etc., que tem aí. Então, nossa inserção é muito pequena, nós temos que mudar, e só com reformas conjunturais, que não é só da Previdência, nós temos que reformar a política para criar meios de a gente poder se adequar, nós temos que... a reforma da burocracia... Reformar o Estado. Reformar o Estado, nós temos que ter o Estado nem mínimo nem máximo, mas o Estado tem que estar voltado como indutor do bem social e não Estado provedor. Tá? Nós temos que dar condição que o indivíduo se realize dentro da sociedade e não é um Estado que o torna num subordinado cliente que provavelmente está vinculado com os apelos da próxima eleição. Aliás, todo o planejamento do Brasil também tem que mudar, ele é o planejamento da próxima eleição. Agora já começa a se preocupar o que vai acontecer com a próxima eleição. Presidente, um bom final de 2017 para o senhor, bom 2018 para a companhia, para que o mercado também se reaja, né? E nós possamos ter um Brasil a partir de agora, inclusive a partir desse processo todo que passamos de 2015 para cá, que desemboque numa sociedade mais justa, né? Mais fraterna, e que dê oportunidade aos filhos, nossos netos, né? Que tenham um Brasil melhor do que o que nós convivemos e que nós temos hoje. Eu também desejo muito que esse Brasil, tudo que se coloca aqui, é para dizer que a gente chegou no fundo do poço. Cabe agora a nós, isso é um problema e uma grande oportunidade, desde que nós saibamos usá-las. E, nesse momento, saber usar é se movimentar, produzir uma agenda mínima para evoluir o país.